Capítulo 2. A fundação. A exportação do pau-brasil gerou muitas riquezas para a coroa, atingindo o nível máximo de comercialização. Logo, no entanto, sofreu um declínio, quando foram descobertas outras maneiras de produzir tinta vermelha, que era o principal uso dado à nossa madeira tupiniquim. Com isso, a exploração do pau-brasil deixou de ser uma atividade econômica rentável. As histórias de Hernán Cortés conquistando o Império Azteca e nadando em ouro chamavam a atenção dos aventureiros, que também ouviam histórias de Francisco Pizarro conquistando o Império Inca, no Peru, e enchendo os cofres espanhóis do metal precioso. Deduziu-se que no Brasil também houvesse abundância de ouro, o que levou inúmeros exploradores e garimpeiros a adentrarem o sertão, arriscando suas vidas para conseguir o tão cobiçado metal. Nesse período, surgiram rumores sobre as minas do rio Paranapanema, já que, por volta de 1721, foi encontrado ouro na cabeceira do rio. Atraídos pela descoberta, muitos garimpeiros se assentaram no lugar e fundaram o Arraial Velho. Uma das técnicas de garimpo era usar a bateia, um tipo de bacia ou prato de metal ou de madeira que, ao ser movimentado em círculos, separava a areia do rio dos metais mais pesados, facilitando a localização do ouro. Buscando um lugar melhor para viver e acreditando na possibilidade de encontrar mais ouro, o povoado foi deslocado e se estabeleceu às margens do Rio das Almas por volta de 1746, com o objetivo de fundar uma comunidade mais próspera. Agora com o nome de Freguesia Velha, localizada no que hoje é conhecido como Ribeirão do Chapéu, o povoado tentou prosperar. Contudo, o tenente-coronel José Inácio Ferreira, junto a outros moradores inconformados com a evolução do povoado, decidiu buscar um novo lugar mais uma vez. Como mencionado anteriormente, a água é essencial para abastecer uma cidade, mas existe também outro fator que deve ser levado em consideração para a fundação de um povoado. O terreno apresentava uma topografia que dificultava a mobilidade e carecia de conexão com os caminhos, essenciais para o fluxo de pessoas e a atividade comercial. E era isso que buscavam os moradores insatisfeitos da Freguesia Velha. Os primeiros capão-bonitenses empreenderam a busca por um lugar mais favorável, contando com o apoio fundamental do padre Joaquim Manuel Alves Carneiro. Na fundação de um povoado, era imprescindível a existência de uma capela. Assim como havia vantagens de se estabelecer nas proximidades de um rio, a presença da igreja e da fé era essencial em momentos de dificuldade. Em qualquer lugar do planeta onde houvesse um agrupamento de pessoas, fosse de qualquer raça, povo, tribo ou civilização, havia ali uma religião. Independentemente do tipo de crença, o que pontuamos aqui é a necessidade que o ser humano tem de crer, isso é algo que temos como sociedade, é um fenômeno social. Mas não entraremos no tema de religião. A questão é que o dono de uma grande porção de terra daquela região decidiu doar 150 braças quadradas para que ali fosse edificada a sede paroquial, um local onde os moradores pudessem congregar e fundar um novo povoado, agora com um novo nome, Capão Bonito do Paranapanema, por volta de 1843. Talvez por estratégia, o lugar se situava na rota das caravanas que vinham do sul e traziam animais para a feira de Sorocaba. Bem, essa é a versão oficial da história sobre a fundação da cidade. No entanto, existe uma outra versão dessa história, envolta em um caráter mítico. Corria de boca em boca que os acontecimentos e motivações do translado do povoado eram diferentes do que diziam oficialmente. Alegava-se que algumas folhas velhas de um diário foram encontradas na antiga capela da freguesia. O último a lê-las dizia tê-las jogado fora, porém, sempre que estava bêbado, narrava o que havia lido. Quem sabe, algum dia, possamos compartilhar um pouco dessa versão não oficial. Voltemos à história oficial. O padre Joaquim Manuel Alves Carneiro e Pedro Xavier dos Passos entenderam que, para que o povoado prosperasse, era necessário crescer, e que, para crescer, era preciso fomentar o comércio, o qual, por sua vez, dependia de boas estradas. E, ao falar de estradas, inevitavelmente falamos dos tropeiros. O vasto território, agora mais povoado, passou a ser transitado pelos tropeiros. Os antigos caminhos, que antes eram trilhas abertas pelos nativos, agora eram de chão batido. Por volta de 1733, o mato já não crescia, revelando as rotas que serpenteavam ao redor das serras e desapareciam no horizonte. Os caminhos deixados pelos primeiros desbravadores transformavam-se em estradas pelos tropeiros. Como já mencionamos, além da presença de rios e de uma igreja, um lugar geograficamente aceitável para instalar um povoado deveria contar com boas vias de acesso. Assim, do sul para o norte e do norte para o sul, esses grupos se deslocavam com carregamentos de mercadorias variadas, incluindo muares e equinos.
Na nossa região, em particular, os animais eram trazidos dos pampas argentinos. Os homens que os traziam, verdadeiros aventureiros, passavam meses viajando até chegar a Sorocaba, onde havia uma feira frequentada por compradores e vendedores de várias regiões do Brasil. Os tropeiros eram conhecidos e respeitados por todos. Passavam de povoado em povoado, onde faziam pausas para descanso a cada 80 quilômetros, em função da longa jornada. Traziam e levavam notícias, deixavam mercadorias e também as compravam para levar consigo. Nesses encontros, compartilhavam mais do que produtos, compartilhavam ideias, cultura e histórias. Grande parte da tradicional culinária da região vem dessa época. Uma grande carga cultural era transportada por esses viajantes em longas comitivas, sempre ao som do berrante, do relincho dos cavalos e dos gritos e assobios dos tropeiros, que funcionavam como uma forma de comunicação para que os animais entendessem que deveriam seguir em frente. Num desses pontos estabelecidos pelos tropeiros para o pouso, descanso e comércio, estava a nossa cidade, Capão Bonito.